Bem-vindos ao podcast Hub Alpha, uma produção da Alpha Comunicação e Conteúdo para conectar marcas e pessoas. Patrocínio Saúde São José, um plano nosso, pensado para você. Bem-vindos ao nosso podcast Hub Alpha, o espaço onde discutimos temas empolgantes relacionados ao mundo empresarial e à comunicação interna. Eu sou a Andressa Fabris e estou aqui com a Tatiane Longo. Oi, pessoal! É muito bom estar de volta neste que é o último episódio da segunda temporada do Hub Alpha. É verdade, estamos finalizando esta segunda temporada e caso você ainda não tenha ouvido os episódios anteriores, volta lá na nossa playlist que os assuntos abordados sobre comunicação e endomarketing estão imperdíveis. Neste quinto episódio, a gente vai tratar de um tema muito atual e importante para as empresas, o Employer Branding, ou marca empregadora, que é uma estratégia essencial para fortalecer a cultura interna, contratar e manter os talentos na organização. A gente pode definir o Employer Branding como uma série de estratégias utilizadas pelas empresas para que as pessoas a entendam como um bom lugar para trabalhar. Construir uma marca empregadora requer muita dedicação, mas principalmente um olhar atento da gestão. E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos com ela, que é Head de Pessoas e Cultura na Lamoda, Michele Pereira. Seja muito bem-vinda ao Hub Alpha. Oi, gente, que bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, né? De fato, é um tema muito importante para se tratar, para se falar, porque a empresa é feita por pessoas, né? E falar de marca empregadora é falar de pessoas e falar de negócio. Então, que bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite aí, Andressa, né? E Tati. E para mim é uma honra estar aqui com vocês. Michele, para a gente começar essa conversa, conta um pouquinho para a gente de como está a estrutura do grupo atualmente, quantos colaboradores, quantas unidades, onde estão essas unidades? A gente está com 1.100 profissionais, né? O maior número de pessoas está em Criciúma, na unidade do Rio Maina, né? Ali na Vila Macarini, onde as pessoas, né, sabem onde é a Lamoda. A gente tem uma outra unidade em Nova Veneza também. Temos uma unidade em Tietê, São Paulo, 2 escritórios de venda direta, um em Goiânia e outro em São Paulo, capital, e 22 lojas espalhadas pelo Brasil, aí, em varejo, na marca Lança Perfume. Olha, a comunicação interna, com toda essa estrutura, complexidade, é um desafio, né? Como é que vocês dão conta de informar, né, e engajar todas as pessoas nessas diferentes unidades, né, dentro dos valores da Lamoda? Então, a gente tem vários meios de comunicação aí, né? A gente sempre pensa qual o público que a gente quer comunicar e qual é o tipo de comunicação que chega melhor para aquele público, né? Então, a gente tem desde mural interno de comunicação, a grupos de WhatsApp, né? A nossa Lamoda Inspira no Instagram. Então, a gente comunica de diversas formas, né? Ajuda também da assessoria de imprensa. Então, a gente sempre pensa o que a gente quer comunicar e para quem a gente quer comunicar e qual é a melhor estratégia e qual é o meio de comunicação que está mais adequado para aquele público. Ou que aquele público mais consome também, né? Sim, e Michele, não tem muito como falar de marca empregadora sem falar de cultura, né? Estão muito interligados esses temas. É a essência da empresa. E a gente sabe que recentemente a Lamoda ela passou por uma revisão, né, da cultura. Como ficou esse organograma agora na área de gestão de pessoas? Eu sei que lá é tudo bem dividido, bem organizado, né? Como é que ficou essa divisão? Então, a gente, na área de gestão de pessoas, né, eu sou a head gestora da área. A gente tem uma área que é uma área de comunicação interna, que cuida de toda a parte de mídias sociais, toda a parte de comunicação, enfim, fica toda junto dessa parte que faz a gestão é a Andressa, que, né, tá sempre em contato com vocês aqui. A gente tem uma parte de Talent Acquisition, que trabalha toda a parte de recrutamento, né, desde a parte de a gente da busca pelos candidatos, até mesmo o processo deles de aculturação aí nos 3 primeiros meses de empresa. A parte toda a parte também de departamento pessoal também fica dentro dessa gestão. Toda a parte de saúde e segurança também está aqui dentro dessa área, né? E toda a parte de olhar para o negócio com as business partners também, que é um grupo, né? A gente divide, então cada uma fica mais voltada para uma área do negócio, olhando para as questões de RH dentro da empresa. Nessa revisão de cultura que a Tati comentou, vocês também fizeram uma revisão dos valores, né? Os valores de uma empresa, quando a gente vai olhar com muita atenção, né? Porque não dá para a gente só estabelecer os valores aleatoriamente, né? A gente precisa entender da onde que ela veio, né? Os valores dos fundadores, o que realmente as pessoas que estão no comando daquela empresa não abrem mão.
E nessa revisão dos valores, conta um pouquinho para a gente como é que foi esse processo, né? O que estava lá desenhado como valores e o que vocês repensaram e o que vocês também... o que provocou esse repensar dos valores? Ah, legal. Então, deixa eu dar um passinho atrás, assim, na verdade a Lamoda sempre foi uma empresa que se preocupa muito com a cultura, né? A gente sempre fala em perpetuidade, né? Isso é um ponto muito trazido pelo Hugo, assim, né? Como que a gente... como que a Lamoda se torna uma empresa perpétua, né? Que eles não estão dando mais alguém, né? Um novo gestor, enfim, né? Um novo ciclo. Porque a gente trabalha a sucessão, foi uma das coisas também sempre pensada pela empresa. Então, em 2012, começou um trabalho, final de 2012, 2013, um trabalho com o Rogério Scher, para a gente definir qual era, então, o nosso propósito enquanto empresa, valores, né, para a gente, de fato, olhar para a cultura. Naquele momento, lá, né, 10 anos atrás, assim, se redesenhou tudo, né, se trouxe à luz os nossos valores, missão, visão, enfim, todo o propósito, né, da Lamoda, e se trabalhou nele durante alguns anos. Na pandemia, né, ali na pandemia, a gente precisou revisitar eles. Mas não, a gente nunca pensou na revisitar eles com o intuito de mudar eles os valores. A gente tinha certeza que, de fato, aquilo fazia parte. Mas como que a gente transforma ele, como que a gente comunica ele, mais que isso, assim, como que as pessoas vivenciam ele no dia a dia dessa nova geração, né, olhando para a transformação digital. E aí a gente trouxe o Rogério de volta, né, o Rogério é um parceirão da empresa para falar desse assunto. A gente trouxe ele de volta, nos ajudando a dar esse olhar, né. E aí teve um valor que mudou, né? Que foi, antes a gente tinha a busca pela perfeição e trouxe o inconformismo. Esse valor mudou, é muito parecido, assim, o que ele significa, né? Mas num novo olhar. A gente mudou também a parte de aprender. Antes a gente tinha como aprender sempre, a gente trouxe aprender e ensinar. E a gente entende quanto isso é importante. E a gente, então, conseguiu falar sobre esses novos valores para todo mundo. E as pessoas entenderam muito bem. Porque, de fato, foi uma nova, eu digo, uma roupagem diferente, né? A essência permaneceu a mesma, então as pessoas entenderam muito bem. E a gente começou a trabalhar isso dentro da comunicação. A gente fez uma comunicação, a gente fez uma conversa, Hugo, com toda a empresa, né? Foi um bate-papo online com todo mundo falando sobre esse novo momento, processo com as lideranças também. As lideranças nos ajudaram a olhar para isso, né? Eu acho que isso é um ponto bem importante. A gente nunca constrói nada sozinho dentro de uma sala, né? A ideia até sai dentro da sala, mas a gente envolve muitos líderes, né, para nos ajudar nesse processo, assim, as principais lideranças. Foi um trabalho bem legal, bem positivo, né? E aí a gente trouxe, então, à luz, depois desse trabalho, a gente está na fase de implementar o que saiu desse trabalho de valores, né, do Employer Branding, para os processos de RH. E é essa fase que a gente está trabalhando. Então, como é que a gente fala da marca empregadora? Né? Como que a gente fala que a gente é uma empresa de moda, que a gente é uma empresa inconformada, que a gente é uma empresa que gosta de fazer as coisas, que a gente é mais acelerado, né, para esse público, e eles entendam que, de fato, a gente é desse jeito e queiram vir trabalhar conosco, né? Então, nessa jornada do Employer Branding, Michele, que é uma jornada, né, que vai desde antes de contratar, né, desde a imagem que a empresa exterioriza, né, sobre o ambiente de trabalho, mas ela tem vários passos. Depois a Michele pode nos contar um pouquinho dessa jornada, mas nessa jornada do Employer Branding, a contratação, o processo de contratação da Lamoda também tem como norte esses valores, né? Vocês, na hora de identificar as características, as habilidades, os comportamentos das pessoas, tem uma forma de identificar que essas pessoas estão conectadas com esses valores e que, ao entrar na Lamoda, elas vão se adaptar melhor? Sim, Elisa, boa pergunta que você está trazendo, porque eu acho que, de fato, assim, quando a gente fala de marca empregadora, a gente nunca fala do que é certo e o que é errado. Eu acho que o que serve para a Lamoda é diferente do que serve para uma outra empresa. Eu acho que é muito do jeito de ser, né? E quando a gente fala de marca empregadora, a gente fala exatamente como a gente é. E quando a gente vai buscar um profissional, um candidato, enfim, eu acho que ele precisa conhecer a empresa, né? Isso é bem importante. A gente se fazer conhecido, a gente é bem conhecido na nossa região aqui, isso é bem forte, né? As pessoas conhecem a Lamoda, sabem como é a Lamoda. Enfim, às vezes a gente chega num processo de entrevista, as pessoas contam histórias da Lamoda, que a gente, como tu sabe? Ah, porque eu soube porque fulano trabalhou aqui e contou. Então, isso é muito bem difundido.
Mas o processo seletivo, ele tem que ser de fato um espelho da tua cultura dentro do todo o processo. Então, desde a forma como tu aborda o teu candidato, da primeira mensagem que tu manda para ele, ou do primeiro contato que tu faz com ele, até o processo seletivo em si, né? Então, todas as perguntas que são feitas estão relacionadas aos nossos valores, porque a parte técnica é uma parte que a gente consegue desenvolver muito nas pessoas, né? Não de forma fácil, porque tem áreas que são bem mais difíceis, né? Tem áreas técnicas da indústria que é mais difícil, mas tu consegue desenvolver. As pessoas aprendem, elas se capacitam. A parte comportamental, ela é um pouco mais difícil, porque ela tá também voltada aos valores das pessoas, né? Ao seu propósito pessoal. E aí, quando a gente consegue juntar o propósito da pessoa, o propósito da empresa, eles são muito semelhantes, gera uma sinergia muito positiva. E o que a gente tenta fazer nesse processo seletivo, né? Com ferramentas, com metodologia de entrevista, né? Com testagens também. A gente faz avaliação psicológica para entender o quanto aquilo também está alinhado ou não ao que a gente está buscando. Então, todo esse processo é muito importante. O processo de integração dessa pessoa depois que entra, o acompanhamento dela nos primeiros 30 dias. Eu ia até te perguntar exatamente isso, porque a gente sabe que a contratação, ela é uma fração aí da jornada do colaborador, né? E, naturalmente, o propósito da La Moda é levar a emoção à vida das pessoas. Então, elas ficam encantadas desde o momento inicial. Mas como faz para manter isso durante toda a jornada dele? Que pode ser de anos, pode ser, né, de meses, pode ser de uma jornada pequena numa função, depois já vai para outra função. E tem que ser de ponta a ponta esse cuidado. Vocês conseguem acompanhar tudo isso? Assim, ó, a gente traça a estratégia exatamente desde o momento que a gente contrata a pessoa, né? Na verdade, um pouco antes, quando a gente divulga as nossas posições, onde a gente vai estar, como que as pessoas nos veem, né? É um trabalho que a gente vem melhorando. E até o processo de desligamento. Eu acho que o processo de Employer Brand, ele tem que permear toda a trajetória do profissional, toda a jornada dele dentro da organização. Então, a gente consegue acompanhar esses processos dentro de programas internos nossos. Então, a gente tem um programa que é um programa de endomarketing, que é um programa que a gente faz várias ações no decorrer do ano para que as pessoas, né, se sintam mais parte da empresa. A gente tem um processo de integração que a pessoa passa durante os primeiros dias da empresa, depois, durante o período dela de experiência, tem avaliações do período de experiência para que ela entenda como ela está indo e para fazer correção de rota. E também tem uma agenda com o Hugo. O Hugo fala muito para as pessoas dos nossos valores, ele reforça isso com todas as pessoas que estão entrando na empresa, seja aprendiz ou, né, uma diretoria. Então, ele fala muito sobre isso. Então, tem uma agenda específica para falar sobre os valores, o Hugo contar um pouco dessas histórias, eles conseguirem absorver direto da fonte, né? O Hugo é filho do Pipo, da Dona Vera, então, né, ele tem muita história para contar, ele faz parte da família Olivo, né? Então, ele traz muito isso também. E aí, a gente tem várias ações, exemplo, ação de desenvolvimento. A gente abre todos os nossos processos seletivos, são feitos internamente. Então, a gente abre todas as vagas para as pessoas internas e a gente abre externo. Então, a gente faz muito junto. Até, inclusive, a gente recebeu um prêmio da BRH, de um programa que a gente tem, que é o Celebrar, né? Que é um programa que justamente celebra o tempo de casa das pessoas. Então, a gente comemora 1 ano, 3 anos, 5 anos. A gente vai fazendo essa comemoração, né? A gente celebra também as promoções internas, a gente faz bastante promoção interna, porque nosso olhar é para quem está dentro, né? A gente não deixa de olhar para o mercado de forma nenhuma, mas as pessoas que estão dentro, elas podem participar desse processo, né? Elas são convidadas, elas sabem das vagas que estão em aberto, então elas são convidadas a participar do processo seletivo, elas podem se inscrever. Então, a gente cria formas, né, ferramentas, enfim, estratégias para que as pessoas estejam sempre conectadas com o que está acontecendo. Eu acho que isso é um dos pontos bem importantes. E quando a gente fala de desligamento, a gente sabe que tem que ter muita sensibilidade, né? Tem formas de fazer isso sem que a pessoa fique tão magoada, tão chateada, com raiva, enfim. Como é que a gente pode pensar nessa situação? Como levar emoção positiva, Nessa de forma positiva. Sabe, gente? De forma positiva. Essa é uma boa pergunta, assim. Eu digo sempre para o time, assim, gente, a gente tem que fazer a nossa parte muito bem feita. Porque, às vezes... por melhor que tu cuide do processo, a pessoa às vezes não recebe bem, né? Sim. E a gente também tem que saber respeitar isso. Porque tudo na vida são momentos, são fases, são ciclos. Mas o que eu acho que é primordial de tudo isso, assim? Eu acho que no processo de desligamento, a pessoa tem que estar sabendo por que isso está acontecendo, né? Ela tem que entender
que ela não está entregando o que precisa entregar, que ela não está mais conectada, porque às vezes existe não estar mais conectada com o teu trabalho, com a tua entrega, com aquilo que está acontecendo, um fechamento de fato com o ciclo, né? E a gente cuida de todo o processo desse desligamento, olhando para todas essas esferas. Então, a pessoa recebeu o feedback, ela sabe que ela, se foi por uma situação de desempenho que não está indo bem, né? A gente tem dúvida. Se a gente tem dúvida, a gente volta e faz de volta esse passo. Porque pra gente é muito importante quanto RH, porque a gente acompanha os desligamentos, né? Então, a gente saber que isso foi feito, porque pra gente isso é muito importante, as pessoas não vão sair com dúvida do que tá acontecendo. Acho que tem um outro ponto também que é o cuidado com o dia, né? Acho que um desligamento não pode ser fechar uma porta. Então, a gente precisa deixar a porta aberta. Tanto a empresa, né? Quanto o profissional, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes a pessoa está passando por uma fase difícil e para ela é melhor o seu desligamento. Ou a gente também, a empresa está passando por uma reestruturação e naquele momento o desligamento precisa ser feito. Mas a gente não sabe depois de um tempo como é que pode acontecer, né? A gente já recontratou e contratou algumas pessoas. Eu, inclusive, já trabalhei lá no ano passado, saí e voltei. Olha como é importante a gente deixar a porta aberta. E a gente fala muito sobre isso com as pessoas. Um outro ponto que eu acho que é importante é preparar o dia. Então, assim, acho que a gente sempre trabalha com gestor isso antes. Como é que vai ser? Quais são os motivos? Como que a gente vai conduzir esse desligamento? Às vezes é pessoas que trabalham anos de casa. Então, a gente compra um presente, a gente entrega junto, a gente faz todo um processo para que a pessoa entenda que aquilo ali, de fato, é um fechamento de um ciclo, para que também ela consiga sair da empresa e começar num outro ciclo positivamente. Porque na vivência, na andança aí de pessoas, eu percebo muito assim, que quando um ciclo não é bem fechado, a pessoa começa um outro de uma maneira mais torta. Então, o quanto isso é importante, a gente da área de pessoas, quanto isso é importante. Em e tudo, às vezes, né? Em não tudo. Só no trabalho. Então, a gente tenta fazer da melhor forma possível, sabe? O agendamento médico depois de fazer o demissional, cuidado com a rescisão, para que ela entenda tudo que está ali dentro. Se ela tiver qualquer tipo de dúvida que ela possa tirar a qualquer momento. Então, eles têm acesso ao WhatsApp. Então, a gente tenta buscar várias formas para que a pessoa saia dali da empresa da melhor maneira possível, né? Muitas vezes dá certo, acho que a gente melhorou muito em relação a isso, né? As nossas pesquisas falam sobre isso, assim, quando a gente melhorou. Ainda não é perfeito, de novo, acho que tem coisa que tem a ver com outra pessoa, né? Tem vezes que a gente encontra pessoas que saíram da empresa e falam, poxa, naquele momento eu não entendi o que estava acontecendo. Hoje eu digo, que ótimo que isso aconteceu. Foi muito bom para mim. Então, eu acho que às vezes o desligamento também, ele não é só aquele dia que finda, porque a gente encontra as pessoas depois, a gente quer saber como as pessoas estão. Então, a gente tá sempre tentando estar próximo, sabe? E às vezes até num bate-papo informal, tu percebe, né? Que a pessoa tá legal, tá bem. E quando isso não acontece, a gente busca olhar para trás e ver se tudo que a gente pensou fazer foi feito. E se não foi feito, como que a gente faz para melhorar para os próximos? Porque eu acho que isso é importante, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um jeito, né? Eu acho que a empatia aqui resolve muito se colocar no lugar daquela pessoa, fazer com que ela tenha tido os feedbacks, isso é extremamente importante. E mais que isso, assim, a gente ajuda muito as pessoas na recolocação. Então, acho que a comunidade RH é uma comunidade bem unida. Então, quando tem alguém que, enfim, por qualquer motivo tá saindo da empresa ou por uma redução de quadro, a gente está sempre buscando estratégia de recolocação. E a gente tem tido bons frutos nisso, sabe? De ajudando as pessoas a se recolocarem, às vezes analisando um currículo, né? O time de RH, me manda teu currículo, deixa eu dar uma olhada como é que tá te posicionando, como que tá... E aí a gente vai se ajudando, assim, ajudando os profissionais. Isso para mim é muito gratificante, porque, de fato, eu percebo que hoje, né, a gente tem uma condição muito melhor nos processos de desligamento do que a gente teve anos atrás. É um pouco... respeito, né? Respeito por aquela pessoa que está sendo desligada e em todos os momentos. Tocasse num ponto, Michelle, enquanto tu falava e dizia, né, que é importante ter clareza, que a pessoa tenha clareza do porquê ela estar sendo desligada, eu lembrei dos diagnósticos de comunicação interna que a gente faz e que sempre aparecem duas questões. Feedback, né? As pessoas, elas não expressam assim, tem aqueles que já são, né, que já usam a palavra feedback, mas elas expressam o desejo de saber como elas estão desempenhando, né? Elas querem ter essa informação. E, por outro lado, elas também querem saber como crescer. Elas querem saber como elas subirem, melhorarem a posição delas dentro da empresa. E eu acho que as duas coisas estão relacionadas ao feedback, né? Então, se o feedback foi bem feito,
quando a pessoa chega no momento de desligar, a conversa fica muito mais fácil, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente como é esse feedback, porque às vezes a gente pega ali, tá, a empresa faz feedback? Ah, não, uma vez por ano a gente tem aqui feedback 360. Não, mas feedback não é só uma vez por ano, né? Então tem 364 dias que a pessoa trabalhou sem saber se ela tá fazendo certo ou errado, se ela pode melhorar de alguma forma, né? Eu queria entender um pouco o processo de feedback na Lamoda para quando chega esse momento, né, do desligamento, por exemplo, as pessoas já terem clareza. Sim, acho que tem um ponto aí bem importante que a gente acaba colocando na liderança, assim, uma responsabilidade muito grande de ser a liderança que vai puxar o feedback. De fato, faz parte do papel do líder todo esse processo de avaliação, de desempenho, de feedback, né? Só que eu acho que tem um ponto aqui que é importante a gente falar, que é carreira. A carreira da pessoa não é da empresa, é dela. Uhum. E aí eu acho que quando a gente transfere muito para a liderança ou até mesmo para a empresa, né, essa responsabilidade de criar carreira, a gente tira um pouco das pessoas a responsabilidade que ela tem, a autorresponsabilização de fazer sua carreira acontecer. Porque quando tu cuida da tua carreira, tu cuida do teu desempenho. Se tu não recebe o feedback do teu líder, tu vai buscar ele. Né? Porque tu tá cuidando da tua carreira, tu tá olhando para isso, tu tá querendo saber onde eu quero chegar, tu começa a pensar sobre essas questões, tá? Eu tô aqui, eu quero ir para onde? Quando tu fica muito solto, tu mesmo contigo, as coisas vão acontecendo e às vezes tu recebe feedback e tu nem percebe. Porque o feedback, ele é importante ter um processo formal de feedback, a gente tem isso, depois eu falo um pouquinho para vocês, a gente começou isso também faz pouco tempo, né? De forma formal, assim, nessa repaginação da mudança cultural. Mas tu percebe, assim, que no dia a dia, esses feedbacks vão acontecendo, né? Seja numa agenda que tu está, seja numa máquina que tu trabalha, seja lá na máquina de costura, seja na máquina de corte, seja no dia a dia atendendo o telefone. Esses feedbacks, eles vão acontecendo. E é importante a gente ter essa sensibilidade também de entender. Porque a gente sabe, assim, quando alguma coisa não está indo muito bem, pelo que está acontecendo ao nosso redor. Mas as pessoas acabam usam disso como, mas eu não sabia, eu não vi, então eu acho que é bem importante, assim. A carreira, ela é da pessoa. Não importa, tudo que tu aprender, tu vai levar contigo, para onde tu fores. Então, cuide da sua carreira. Cuide da sua carreira e busque. Se tu não tem esse feedback com constância, busque. A gente tem um processo de avaliação de desempenho, a gente, como eu falei para vocês, iniciou faz pouco tempo esse processo, que é um processo formal, onde as pessoas recebem o feedback, e o processo de avaliação de experiência também, que também recebe nos 30 primeiros dias e nos próximos 60 dias. Como a gente abre muita vaga interna, o processo de recrutamento interno também é um processo de feedback, porque as pessoas participam do processo e todas elas recebem, né, uma devolutiva da vaga, sim ou não, né, e o porquê. De toda forma, eu acho que tem um ponto aí importante de a gente... que é onde a gente quer chegar, porque assim, depois de um feedback bem feito, existe um plano de desenvolvimento individual. E aí, assim, falando de outras experiências também, né, que é o famoso PDI, assim, como é difícil as pessoas seguirem o seu PDI. Então, vamos pensar assim, né, o líder fez o processo de feedback, ele sentou com a pessoa, eles alinharam objetivos, estratégia, uma ação, e aí na hora que a pessoa precisa fazer a ação, ela trava e ela não faz. De novo, assim, novamente vem um ponto aí, né? É responsabilidade do líder fazer com que ela faça essa ação ou é dela, enquanto carreira dela? Então, acho que tem uma discussão, assim, para se fazer, e aí eu não tenho fórmula para apresentar, assim, nem mágica, porque é um dos pontos que a gente vem discutindo internamente. Como que a gente faz para as pessoas terem, de fato, né, essa autorresponsabilização? Não sei nem se é esse termo que eu deveria usar, mas, assim, como para ela ser dona daquela carreira dela, né? A gente procura também trazer, Andrés, que eu acho que são programas que as pessoas consigam ampliar um pouco mais a mente e a visão. Então, a gente chama de Sexta-feira do Conhecimento, que a gente tem pautas voltadas para o negócio, pautas voltadas para temas da atualidade, pautas voltadas para saúde e bem-estar, onde a gente traz vários profissionais para falar. Então, esses dias a gente trouxe para falar sobre o aroma do café. Então, as pessoas, sabe, isso também é se desenvolver. Mesmo que seja algo que não esteja ligado... Fora da rotina dele, fora da rotina. Isso dá oxigenação para as pessoas pensarem em alguma coisa, às vezes, na rotina. Michele, eu até ia perguntar essa questão que a Lamoda tem vários projetos internos de endomarketing, né? Como que é a adesão desse colaborador? Eles participam realmente? Eles são empolgados? Como que é? Muito, muito. Assim, o pessoal, eu digo assim, já faz parte da cultura, não é? A gente vai ter o Halloween na sexta-feira.
eu fico super feliz, assim, eu passo nas áreas, nos setores, eu vejo tudo decorado, as pessoas pensando o que vão fazer de diferente, e aí, de novo, assim, né, a pessoa fala, mas a La Moda tem orçamento, a La Moda, né, não, gente, a gente faz muita coisa. Claro que o orçamento é extremamente importante, de fato a gente tem, mas eu digo, todo mundo pode fazer, né? Porque o que faz a diferença é o engajamento das pessoas. E aí elas trazerem as fantasias, elas irem fantasiadas, ninguém paga para elas irem fantasiadas, elas têm que fazer parte daquilo para querer vir fantasiadas. Ao mesmo tempo, né, Michele, isso como uma empresa de moda que trabalha com criatividade, né, com referências, esse movimento de preparação do Halloween, que eu acho que é a ação de endomarketing mais famosa da La Moda, mais icônica, né, que as pessoas se engajam assim com muita vontade, elas também trabalham esse aspecto da criatividade, da colaboração, né, do trabalho, porque elas vão combinando, elas fazem blocos, elas fazem... Então, tem todo um aspecto aí que está ligado à marca empregadora, porque está ligado ao endomarketing, ao ambiente, né, a fazer com que esse ambiente seja um ambiente divertido, seja um ambiente colaborativo, seja um ambiente em que a criatividade, a diversidade, elas podem ser partilhadas e colocadas em prática, enfim. Essa ação da La Moda, do Halloween, eu acho que ela, se a gente observar, ela engloba uma série, sim, não só os valores, né, da La Moda, o ambiente, ela, sim, traduz o ambiente. De ser La Moda, o jeito de ser La Moda. Assim, porque é muito fantástico tu ver, assim, e aí vai ser na sexta-feira, né? Coincidente a gente tá falando aqui hoje, mas na próxima sexta-feira. Mas tu percebe, assim, as pessoas se mobilizam e elas não deixam de fazer as suas entregas, né? Sexta-feira vai ser um dia que é um dia que eu digo atípico, assim. Então, é um dia que as pessoas riem mais, brincam mais, compartilham mais, mas não deixam de fazer as suas entregas, sim, né? Porque elas entendem, porque se isso acontecer, a gente vai ter que começar a repensar as ações, né? Então, uma coisa acaba que complementa a outra, né? E, de fato, assim, eu acho que por a gente também ter um público jovem, né? A gente trabalhar bastante as ações internas, a gente pensa desde a arte de comunicação, né? O time tem um bom gosto fantástico, assim, né? As meninas fazem isso muito bem feito. Até o almoço daquele dia, como que vai ser a recepção das pessoas naquele dia, como que vai ser o horário para as pessoas organizarem todo o seu setor também. Então, a gente pensa, né, tenta olhar para o dia, desde o dia que ele começa e quando ele se encerra, para não sobrecarregar ninguém e, ao mesmo tempo, a gente conseguir ter liberdade de criar outras ações como essa, porque tu cria com responsabilidade. Né? Então, o pessoal brinca, conversa, festa junina, o pessoal faz quadrilha, né? Agora, daqui a pouco vem Natal, aí já estão pensando, o que vai ter de diferente? O pessoal ama quando o Papai Noel vai lá, e a gente cria ações, Páscoa, Dia das Mães, Dia da Mulher. Então, a gente tem um calendário com bastante ações que proporcionam isso, e o que a gente mudou quando a gente... nesse novo modelo de cultura, né, nessa nova repaginação, foi que a gente deixou as pessoas participarem mais, né? E com mais responsabilidade também. Então, a gente, de novo, nesse dia, eles sabem o que eles podem, que não pode, como que vai ser o horário de organizar tudo, limpar tudo, como é que vai ser cada um com a sua... E aí, rápido, as coisas acontecem, sabe? Então, a gente reformulou em todos os sentidos e deu mais autonomia para as pessoas fazerem coisas diferentes. Então, eles fazem vídeo, a gente faz concurso, vai fazer um concurso diferente esse ano. Então, a gente também incentiva para que as pessoas criem, se desenvolvam, né? Essas ações também, elas ajudam a criar aqueles defensores naturais da marca, né? De pessoas que trabalham lá e de pessoas que não trabalham lá, mas que acompanham, por exemplo. Quando a gente falou do Instagram La Moda Inspira, a gente sempre disse que o Instagram geralmente não é um meio de comunicação com colaboradores. E vocês usam isso muito bem para a marca empregadora. Mostra as ações internas, né? Mas não necessariamente é voltado para o colaborador, né? E é um sucesso, né? Eu acho o Instagram de vocês, né? Sim. Porque todo mundo curte, tem muita coisa bacana ali, né? Sim, sim. Ele cresce, né? Todos os meses a gente acompanha os números de seguidores, de engajamento. O LinkedIn também, a gente tá crescendo bastante no LinkedIn, assim, curiosamente tem bastante, o crescimento vem muito da região de São Paulo, então isso pra gente também é positivo, né? Porque a gente tem loja pelo Brasil inteiro, enfim, no escritório lá em São Paulo, vem muito de lá também. E acho que tu trouxe um ponto importante. A gente usa o La Moda Inspira para mostrar o que a gente faz.
Mas a gente usa internamente para as pessoas poderem participar do La Moda Inspira, né? Então, quem faz o La Moda Inspira são as pessoas que ali estão. Né? Então, tem várias mostras de onde as pessoas trabalham, o que elas fazem no dia a dia, e a gente faz tudo isso com o time interno. Né? Então, a gente promove isso com o time interno. E as pessoas vêm pedir, quero participar, quando tiver alguma coisa me chama. Então, as pessoas gostam de participar, né? Porque é genuíno. Não é nada forçado, né? O Instagram de vocês é sempre usado como referência. Quando a gente vai falar de comunicação interna com as que empresas, mas a La Moda tem. Mas a La Moda não usa como comunicação interna, ela usa como marca empregadora, é diferente, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho, Michele, da comunicação de marca empregadora. Tem o La Moda Inspira, que é o Instagram, tem o LinkedIn. É o RH que cuida, é o marketing que cuida? Quem produz aquele conteúdo que está ali? E que outras ações vocês têm para comunicar o que vocês fazem como marca empregadora? Então, quem cuida do LinkedIn e toda a parte do Instagram é o time de comunicação interna, né? A gente já teve, já foi de outro jeito, veio, né, tá dessa forma. A gente hoje tem uma veia do marketing muito forte nos ajudando também, né? E para trabalhar a nossa marca empregadora, La Moda, quanto instituição para o Brasil inteiro, né? Porque a gente trabalha muito que é endomarketing internamente voltado para o nosso público La Moda, né? Agora está sendo criada estratégias, e isso está com o Hugo, ele está puxando esse tema junto com o marketing, né? Para a gente falar um pouco mais da La Moda fora de Santa Catarina, né? Mostrar a La Moda para o Brasil. Então, acho que o La Moda Running que teve recentemente já foi um dos pontos, né? Tem uma empresa nos ajudando, uma consultoria nos ajudando para poder trabalhar um pouco mais a marca La Moda a nível Brasil, enfim, né? E aí, isso não posso te trazer muitos detalhes. Aí, acho que é um papo, uma outra conversa ainda. No futuro. Mas, com certeza, o Hugo vai gostar de contar e falar um pouquinho do que está acontecendo, do que vai acontecer, né? A gente usa muito a comunicação interna, como eu falei para vocês, né? Então, a gente tem um grupo de WhatsApp internamente nosso, a gente tem um grupo só com o pessoal de lojas, né? Acho que teve um outro ponto que a gente evoluiu, parece simples, mas de fato a gente sofria com isso um tempo atrás, então a gente consegue hoje comunicar as ações, o que é feito na matriz, para as lojas, para os nossos escritórios que estão fora também. Então, a gente consegue fazer tudo muito... Às vezes, não é a mesma ação, porque não tem como, né? Mas é tudo muito parecida. E aí, isso é fantástico, porque quando tu tá fazendo uma ação aqui, o pessoal se sente participando, porque, de fato, eles estão participando. De um outro jeito, eles entendem perfeitamente como que é um jeito, às vezes, diferente, porque... Na loja, eu não consigo fazer uma ação de Halloween, né, com os vendedores, mas eu consigo, quando começa o dia e depois quando termina o dia, ou no meio do dia, a gente consegue criar um ambiente, de fato, pro profissional, né, para olhar para ele e entender, eu faço parte da La Moda, e assim, nos nossos escritórios, venda direta, enfim. Isso é bem positivo. A gente, acho que evoluiu muito em relação a isso. Eu vejo que é uma dor, assim, das pessoas, mas não consigo entregar na loja. A gente também sofria com isso, a gente conseguiu... com o tempo melhorar e melhoramos bastante. Hoje o pessoal participa e qualquer coisa que a gente lance, um concurso, ou enfim, preciso de fotos, queremos comemorar o Dia das Crianças, ou o Dia dos Pais, Dia das Mães, o pessoal participa demais, porque agora eles se sentem parte, né? Antes estava mais difícil disso acontecer. A gente pensava muito interno aqui em matriz e não pensava do mesmo jeito para lá. Hoje não, a gente antes de criar o calendário do próximo ano, a gente olha, como é que vai ser com a loja, como é que vai ser aqui. Então já sai tudo muito casadinho, né? Para a gente poder fazer com que eles façam parte. Realmente é um desafio para as empresas que têm outras unidades, outras filiais, enfim, conseguir manter essas pessoas na mesma cultura, né? Porque estão um pouco distantes fisicamente, se não manter informadas, envolvidas, não tem como elas também serem defensoras da marca daí. É bem isso mesmo, assim. Pra gente foi, de novo, já foi um desafio bem grande. Acho que a gente evoluiu bastante em relação a isso. Né? Hoje eu percebo, assim, eu tenho bastante feedback positivo. E é um orgulho, porque a gente tinha essa dor, sofria e não conseguia resolver. E aí, aos pouquinhos, a gente foi. Acho que esse é um ponto importante também. Porque quando a gente começa a criar comunicação, às vezes, né, e aí, né, vocês são as especialistas, eu não, né? Mas quando a gente começa a falar em comunicação, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí a gente se perde, sabe? Eu percebi muito isso, assim. Então, melhor, vamos fazer isso bem feito, depois a gente vai para esse outro lado bem feito. Testar, né? Testa, seguir né? o princípio da inovação, né? Testa um, testa outro, vê o que né? Pega feedback, valida a ideia, né? Pensar que realmente não dá para fazer tudo ao mesmo tempo e nem sobrecarregar de canais de comunicação,
né? Acho que isso também é importante. E tem outra coisa, outro ponto a considerar, que tudo muda, né? Se tem uma coisa que é certa, é a mudança, né? Ainda bem, né? Então, a LaModa de hoje já é uma LaModa, ou uma empresa, ou a Alfa de hoje, é diferente de 10 anos atrás, porque as pessoas também são diferentes, já estão entrando outras gerações, né? Se lá na fundação da LaModa era o Pipo e a Dona Vera, né? Depois veio o Hugo, tá como CEO, mas daqui a pouco já vai ter outra pessoa ali na sucessão, enfim. Essas pessoas vão mudando e também a tecnologia vai mudando. Então, não dá para estabelecer, não, ó, isso aqui deu certo e agora até o fim da vida a gente vai seguir nesse caminho, né? Sim. Tem que ter essa flexibilidade, né? E essa sensibilidade de observar que, às vezes, as coisas se esgotam, né? O WhatsApp, por exemplo. A gente nem imaginava usar o WhatsApp, sei lá, 5 anos atrás, 7 anos atrás, na comunicação interna, né? E se tu for em outros países, também o WhatsApp não tem a presença que no Brasil tem. Também tem essas particularidades, né? Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Michele, muito obrigada por compartilhar o teu conhecimento, né? Tanta informação importante e a experiência de vocês, né? O que vocês colocam em prática conosco aqui no Hub Alpha. Imagina, eu que agradeço o convite aí, né? Vamos marcar um próximo aí para o Hugo contar como que vai ser essa comunicação de marca empregadora para o Brasil, mais para frente. Mas eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, né, gente? Fiquem super à vontade, o pessoal que está ouvindo também, se quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma troca, né? Vocês podem entrar em contato aqui com as meninas, comigo, enfim. A gente é sempre muito aberto a trocar, de novo, né? Um dos nossos valores é aprender e ensinar. Acho que muito aprende quem ensina, muito ensina quem aprende, né? Acho que é uma troca e, de fato, precisa ter essa troca, essa colaboração, essa ajuda mútua. Acho que a gente consegue, se todo mundo se ajudar, a gente consegue ter ideias, ter ações, melhorar de uma forma muito mais rápida, né? Eu acho que com muito mais propriedade também. Falando em Hugo, né, e falando na revisão dos valores, em 2020, no segundo semestre de 2020, nós estávamos na pandemia ainda e nós fizemos o Alpha Talk, Alpha Talk Aprendizados. Tá lá no canal do YouTube da Alpha, tá? E tem um Alpha Talk com o Hugo. E eu lembro de ter perguntado para ele, porque todo mundo teve que se reinventar, e eu lembro de ter perguntado para ele como ficou o valor, buscar a perfeição durante a pandemia, que eles tiveram que fazer lives, né? Não vou dizer improvisadas, porque também não, mas assim, com os recursos que estavam disponíveis, né? E eu lembro de ter perguntado isso para o Hugo. Então, se quiser saber a resposta, vai lá no canal do YouTube da Alpha e assiste o Alpha Talk Aprendizados, até para conhecer o Hugo. A gente falou tanto dele aqui, né? Sim. O Hugo, que é o CEO da LaModa. Obrigada, Michele, e obrigada também a todos os nossos ouvintes por nos acompanharem neste último episódio do Hub Alpha. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @alfacomunica, e de compartilhar este episódio com os colegas de trabalho. Participe também da nossa comunidade RH Comunica no WhatsApp para receber em primeira mão os episódios do Hub Alpha e também muito conteúdo interessante sobre comunicação interna, endomarketing e os eventos que a Alpha promove. O link para participar está na descrição do episódio. Nosso agradecimento a todos que participaram conosco aqui dentro do estúdio de gravação do podcast do Portal Litoral Sul e também a todos que ouviram estes 5 episódios da segunda temporada do Hub Alpha. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada. Você ouviu o podcast Hub Alpha. Patrocínio Saúde São José. Um plano nosso, pensado para você. Quer mandar alguma sugestão ou trocar uma ideia? Escreva para alfa@alfacomunicação.com.br. Apresentação: Andressa Fabres e Tatiane Longo. Trabalhos técnicos: Jonathan Victor.